Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha entrevistada desta semana é jornalista, foi editora de telejornal por 10 anos, mas a rotina é pesada, com muita pressão, trabalha aos fins de semana e feriados, começou a pesar, principalmente após a chegada de sua primeira filha. Então ela resolveu se enveredar pelo mundo dos concursos, equilibrando a rotina de estudos com o trabalho e criação da filha. E, após a aprovação, veio o tão sonhado tempo para ficar mais com a pequena. Sorte dela, porque mais à frente veio uma gravidez surpresa e tripla. Isso mesmo, ela teve trigêmeos. Imagine se isso tivesse acontecido com a rotina louca de antigamente. Converso hoje com a imparável, a analista judiciária federal lotada no Rio de Janeiro, Paola Lobo. Paola, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco no canal. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o convite. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, quero pedir a você que ative as notificações, que clique aí no sininho, dê o seu like para compartilhar, para espalhar este testemunho que vai ajudar muitas pessoas. Vamos espalhar o bem, vamos espalhar esse tipo de conteúdo que as pessoas precisam. Paola, como você se enxergava profissionalmente aos 30 anos antes de mudar o foco para os concursos públicos? Olha, eu estava na profissão que eu gosto, que eu escolhi, que é jornalista, já estava há 10 anos, mas o que pesou muito para mim foi o trabalho pesado de fim de semana, Jornalista não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, então isso começou a pesar. Aí depois da maternidade, minha filha tinha 1 ano, quando eu resolvi começar a estudar, eu percebi que eu queria mudar, e a questão da estabilidade também, quando você tem filho, você é assalariado, você depende do seu salário para cuidar do seu filho. Então, ali eu tive um estalo que realmente foi, assim, o pontapé inicial dessa história toda de começar a estudar. E quando que você descobriu essa nova via para a sua carreira? Por que concurso público? Pois é, eu tentei, eu sou da área de comunicação, eu nunca tinha visto nada relacionado a direito. Eu tinha uma amiga que tinha passado no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e ela também era jornalista, fez faculdade comigo, e só que ela deixou o jornalismo bem cedo, e eu fiquei até com aquilo na cabeça, e de repente, aí que eu me toquei assim, poxa, eu posso fazer um concurso também, Você se inspira nas pessoas. E comecei a procurar concurso para tribunal, que eram concursos assim, menos complexos, que eu não sou formada em direito, até hoje eu não fiz direito, e eu comecei a procurar assim, concursos de técnico e de analista, e eu passei, o primeiro concurso que eu passei foi para esse de técnico do TRE do Rio, e que era, na época não tinha discursiva, tinha redação, então ia ser uma coisa mais fácil para mim. E fiz a prova de analista também, para garantir, A gente tenta, a prova era no mesmo dia, eu corri de um local para o outro, fiz as 2 provas, mas na época eu só conseguia entrar, para o de técnico, o analista foi mais para frente. E como é que você fez para conciliar tudo isso? Só para contextualizar aqui, acho que veio a sua filha nasceu enquanto você estava no mundo aí do jornalismo. Sim. Foi um estalo para você mudar essa rotina, e aí por um tempo teve que conciliar tudo em prol de um futuro melhor. Como é que o que eu falo, que acho que toda fase de transição, toda fase que a gente que depende do salário, eu não podia parar de trabalhar para estudar, Então eu ia ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, essa fase de transição ela é uma fase muito difícil, Quem é concurseiro e não pode abandonar a vida pregressa, que enfrenta esse desafio duplo. Então, a situação, eu que já estava assim, culpada por não dar tanta atenção para minha filha, por passar fim de semana trabalhando, eu entrei numa fase de transição assim de 1 ano que piorou, porque eu tinha que trabalhar fim de semana e estudar. Então, assim, mas eu tinha certeza que a mudança, essa era a mudança, que esse era o caminho. Então, ali eu me motivei, eu falei, não, cara, é um ano, eu vou perder muita coisa, meu marido ia para a pracinha com ela, eu não ia, eu ficava chateada, arrasada, mãe vive com culpa, mãe concurseira é pior ainda, Porque a gente deixa de estar com o filho para estar com as apostilas, mas assim, eu pensava nela, eu falava, não, depois, isso aqui vai ser por ela, por mim também, mas assim, para melhorar minha qualidade de vida com ela.
Então, foi uma jornada, foi de um ano, eu fiz um curso preparatório, que eu acho assim, fundamental, eu não tinha direito, né, principalmente. Então, assim, o vocabulário jurídico, eu não sabia nada, eu comecei do zero, eu me achava um ET, achava assim que eu nunca ia conseguir, né, dar medo dos colegas, né, você fala, nossa, todo mundo sabe tudo, as pessoas falando na aula, pessoas que já tinham tido contato, mas mesmo assim eu não desisti. Eu acho que né, o lado mãe aumentou a dificuldade, mas aumentou a força também. Então, foi uma jornada de um ano, né? Eu, assim, mais... com menos tempo ainda, né? Mas depois que você passa, aí transforma. Aí transforma, assim. Tudo que você sonhou, de repente, aparece. É muito bom. Você falou algo interessante, né? Antes de melhorar, piora, geralmente. Piora. Foi o que aconteceu com você um pouco, no sentido de que a rotina ficou ainda mais pesada para depois você ter uma melhor qualidade de vida. Sim. Como é que você dividia os horários? Porque eu recebo muito esse questionamento. Como é que eu organizo? Não tenho energia, fico cansado, chega fim da noite já não consigo estudar mais. Como é que você dividia ali tantas atribuições? Eu me inspirei, né, muito assim, em sites, em pessoas como você, né, que apresentam o caminho para a gente, assim, porque eu estava perdida. Eu trabalhava fora, então, assim, eu tinha de 2 a 3 horas ao máximo por dia para estudar. Geralmente eram 2 horas no meio de semana. No fim de semana eu tentava estudar um pouco mais. Então, era naquela hora que eu tinha que render. Então, era aquela hora que era o foco principal. Para mim, funciona muito estudar no início da manhã, porque eu já tinha, né, assistido a palestras de pessoas falando que você tem que gastar o seu tempo de maior qualidade, né, com aquilo que você quer fazer para mudar a sua vida. Então, eu falei, não, eu acordo com a cabeça fresca, né, porque no fim de um dia de trabalho eu não conseguia me concentrar. Então, eu acordava mais cedo ainda, eu madrugava e estudava enquanto estava, né, o silêncio e estudava naquela hora, né? Se a minha filha acordasse, o meu marido me socorria nesse tempo. E ali eu estudava com a cabeça fresca, né? E tentava estudar quando voltava do trabalho. Mas, assim, o principal eu fazia no início da manhã. Eu dividi um quadro com matérias, né? Um quadro bem, assim, simétrico, por semana, com matérias. E eu ticava e respeitava muito esse quadro, de segunda a sexta, para não correr o risco de eu estudar a matéria que eu gostasse, né, da qual eu gostasse mais, porque a gente tende a estudar o que a gente gosta mais, né? Então, assim, eu fiz um quadro e eu respeitava esse quadro, de segunda a sexta, nem que fosse, assim, meia hora daquela matéria, mas eu mergulhava ali, naquela meia hora eu estava realmente empenhada. Então, foi com muita organização. Sábado e domingo né, se eu tivesse algum imprevisto, sábado e domingo eu cumpri o resto do quadro que eu não conseguia cumprir no meio da semana, porque a vida de mãe é imprevisto, né? A vida de mãe, assim, encaixe no pediatra, é um filho que tosse à noite. Então, assim, não sou super mulher, não, eu chorei muito, tinha dias que eu não conseguia. Eu acho que no final, assim, a diferença foi que eu não desisti. Mas, assim, em vários momentos eu passei semanas, às vezes, sem conseguir estudar, né? Com filho doente, não é fácil, mas, assim, não desista. Né? Eu sou a prova que não, se você não desistir, tá bom. Você disse que o fato de ser mãe tornou mais difícil, mas também trouxe mais força. Como é que você lidou com essa culpa ali, às vezes, de não estar presente na pracinha, de não conseguir acompanhar alguns momentos, ou às vezes a criança quer brincar e não entende o que está acontecendo? Como é que foi essa gestão da culpa? Cara, olha, eu fiquei muito culpada. Tinha dias que eu engolia a culpa, tinha dias que eu chorava, né? Assim, acho que o importante é assim, a gente aceitar a vulnerabilidade da gente, né? Até hoje eu brinco, tem dias que eu acordo assim e falo, poxa, hoje foi tão bom, né? Quando eu estudava, eu falava, nossa, hoje eu consegui estudar. Hoje eu consegui estudar minhas 2 horas ou 3 horas sem interrupção. No dia seguinte eu não conseguia mais nada. Então, assim, eu comecei a me acostumar, assim, que esses imprevistos fazem parte. Eu não deixava mais, eu não ficava mais arrasada. Se minha filha estivesse precisando muito de mim, eu abria mão naquele momento, mas eu compensava lá na frente, né? A culpa dava, mas eu tentava, assim, pensar assim, não, isso aí vai ter a compensação lá na frente, assim. Foi um ano de culpa, muita culpa. Eu brinco que tinha... eu cheguei, minha filha uma vez desenhou as visitas que estavam lá em casa,
E não me desenhou, assim, desenhou meu marido, desenhou as crianças que foram visitar a gente, os pais da criança, e quando a gente olhou o desenho, eu não estava no desenho, eu falei, gente, será que eu estou ausente, né? A culpa da mãe ausente, você se sente ausente, assim, minha filha estava totalmente voltada para o pai, era muito engraçado, e eu consegui resgatar, né? Isso depois e dando um tempo de qualidade para ela. Mas, realmente, a culpa acho que vai sempre existir, não tem jeito. Você disse que esse processo durou 1 ano, né? Depois de quanto tempo você começou a fazer prova? Prova foi 1 ano mesmo. Foi muito engraçado porque eu não podia fazer prova para outro estado, né? Assim, eu não podia me mudar, né? Tinha vida, tenho família no estado do Rio. Então, eu fiz a prova, eu fiz poucas provas, eu me preparei, eu não conseguia tirar para todo lado. Então, eu lembro que eu fiz um concurso para o Ministério Público e não entrei porque eu não estava focada na matéria do Ministério Público. Aí é muito engraçado, que eu fui eliminada do concurso do Ministério Público, mas logo depois eu preparei, assim, eu acabei fazendo só o do Rio mesmo, né? E, felizmente, consegui entrar, né, de primeira nesse, né, não entrei pré-analista, você vê que analista eu entrei 4 anos depois em outro tribunal, né, não é sempre assim que a gente consegue de cara, mas eu fiz a prova depois de 1 ano também. E como é que mudou a vida depois da aprovação? Nossa, gente, é indescritível. Aí você fala assim, vale a pena tudo, assim, tudo, assim, eu entrei em outubro, dia 22 de outubro, aí o fim do ano já assim, né, já veio Natal, veio o Réveillon, eu não trabalhei, foi assim, uma mudança radical, né, eu tenho um horário, né, comercial mesmo, horário normal, que a gente trabalha normal, mas, assim, o próprio tipo de trabalho, né, que meu trabalho era muito estressante, então, assim, a qualidade de vida, assim, deu um salto. A sensação, eu sou funcionária pública agora há mais de 10 anos, né, mais de 10 anos, todo dia eu acordo e agradeço, eu falo assim, meu Deus, cara, obrigada. Assim, o encantamento não passou, assim, né? Depois que eu passei para técnico, eu tinha vontade de ser analista, porque eu tinha faculdade, queria aproveitar um nível superior para, né, para fazer um outro concurso melhor remunerado, mas, assim, a gratidão era todo dia, porque, assim, parece que é um sonho. Ainda hoje parece que é um sonho, assim, tem dias que eu falo assim, eu não tenho pensado muito em concurso, porque eu não pretendo fazer mais. Quando você me convidou para a entrevista, eu revivi tudo aquilo, eu falei, gente, que legal, né, assim... não passa, parece que o efeito não passa, é permanente. E como é que foi a descoberta que você estava grávida de trigêmeos? Algo que é raro, né, de acontecer. Loucura. Eu tinha feito o concurso do TRE, tinha entrado, né, como técnico, e antes de engravidar, eu queria ter o 2º filho, e antes de engravidar, eu comecei a estudar para analista do TRF. Aí eu fiz a prova para o TRF do Rio de Janeiro, né, que é a Justiça Federal. Aí eu fiz a prova, na verdade, eu sou analista da área administrativa, que não precisa de direito. Então, esse era um dilema, porque geralmente chamam, quem não tem direito, num concurso para nível superior de tribunal, geralmente eles chamam 10 pessoas, chamam 15 candidatos, assim, você não consegue, né, não é aquela leva grande do pessoal que é formado em direito. Então, eu até fiquei na dúvida, falei, poxa, estudo ou não antes de engravidar, de tentar engravidar? Resolvi estudar, mas, assim, sabendo que eu teria que passar entre os 10, porque não chamava quase nada, e eu achava impossível passar entre os 10, né, mas resolvi estudar e fiz esse concurso. Quando eu fiz e veio o resultado, eu passei em 12º. Eu não acreditava, né? Eu falei, meu Deus, né? Que legal, tomara que chamem, mas chama muito pouco. E desencanei. Aí entrei no meu plano de engravidar de novo, só que eu engravidei, né? Aí veio a surpresa do ultrassonografia, né? Que a médica achou 2 bebês e depois achou o 3º bebê. E foi uma loucura, eu chorei de nervoso. Né? Aí depois, assim, a vida foi entrando no eixo e tudo como técnica do TRE. Aí um belo dia, eu já não acompanhava mais as nomeações, porque o concurso já ia vencer, né? Eu fiz a prova, tinha feito a prova 4 anos antes, eram 4 anos de validade. Aí eu recebi um telefonema inesperado, assim, da funcionária falando, olha, eu sou funcionária da Justiça Federal, do tribunal,
Aí eu só falei para ela, é o que eu estou pensando? Ela é o que você está pensando. Aí eu fui nomeada, assim, sem estar esperando. A sorte que os meus outros 3 filhos nasceram, eu já tinha feito a prova, né? Porque a minha rotina, né? Ficou meio impossível, né? Difícil estudar com 4 filhos. Mas não é possível, hein? Quem tiver 4 filhos não desanima, não. E como que você imagina que seria a sua rotina se você estivesse ainda na época do telejornal, durante a segunda gestação? Nossa, sim. E olha, às vezes eu me pego pensando, realmente, assim, eu não sei como eu faria, né? Eu teria que dar um jeito, lógico, mas, assim, é nessa que entra a gratidão, né? De você ficar agradecendo, né? É aí que eu olho, assim... A tranquilidade, né, da estabilidade é uma coisa, né, que eu preciso de estabilidade, ainda mais com 4, né, a gente né, eu e meu marido somos pessoas normais, assim, a gente precisa trabalhar, né, precisa da renda, então, assim, se eu não tivesse entrado, eu estaria muito preocupada, né, ainda mais num mundo de crise, né, com demissão, realmente, assim, não ter como prover, são 4 crianças, o gasto é gigantesco, né? Então, a gente consegue dar conta. Ai, graças a Deus, a gente consegue levar numa boa. É uma luta, sim, mas consegue. E aí, quais são os seus focos daqui para frente? Aí, daqui para frente, eu não pretendo mais fazer concurso, porque né, eu não sou da área jurídica, então, assim, eu não quero fazer direito. Eu cheguei a pensar em fazer direito para fazer outros concursos, mas, assim... de concurso tá bom, eu sou jornalista, eu gosto de escrever, então eu escrevo livros, histórias, eu quero continuar assim com as minhas histórias, né, me realizando dessa maneira, né? Eu gosto muito do meu trabalho, né? Muita gente pergunta, poxa, você é de uma área tão diferente, você se adaptou, eu me adaptei, eu acho que como toda profissão, até você trabalhando no jornalismo, você pode cair numa área que você não gosta. Então, eu já caí em áreas que eu não gostei, né, áreas jurídicas, e lá dentro pedi para trocar, né, e hoje eu estou numa área que eu adoro, faço o meu trabalho realmente gosto, me distrai, e eu me realizo também, né, a outra parte que eu gosto, porque o concurso público, geralmente, quando você entra num tribunal, você vê que tem de tudo. Tem fotógrafo, tem alpinista, tem ator, tem escritor, né? As pessoas, assim, ela é muito legal, é muito eclético, né? As pessoas ganham sustento ali e se permitem, né, viver outras experiências. Então, eu estou escrevendo os meus livros, eu tenho livros e meus outros projetos continuam seguindo. Legal. Paula, qual que é o seu conselho para... hoje quem está nos acompanhando, pais, mães, pessoas que querem mudar de carreira, que não estão satisfeitas ou estão preocupadas com o rumo atual, qual é o seu conselho para que essas pessoas não desistam desse sonho de ser aprovado em um ótimo concurso público, mesmo em meio a muitas dificuldades, incertezas ali, as tempestades que aparecem ao longo do caminho, que é um caminho, infelizmente, que dá uma piorada antes de chegar ali a melhoria desejada. Sim, eu dou conselho assim, o não desista, mas não é com aquela não é aquela motivação cega, não. O não desista, mas sabendo que você é humano, que você vai pensar em desistir milhões de vezes e que é normal, sabendo que você vai enfrentar outros candidatos. A gente tem muito medo do outro, né? Quando eu pensava que eu tinha que passar entre os 10, eu falava assim, eram acho que 17 mil candidatos. Eu pensava, gente, como é que eu vou competir com uma pessoa que estuda o tempo inteiro? Então, assim, eu parei de olhar para o lado, falei, não, eu vou, a minha vaguinha vai estar lá. Então, acho que assim, eu não desistir, mas se permitindo, né, falhar. Eu já ouvi muita expressão assim, eu não dou para concurso, eu não dou para estudo, eu nunca fui estudiosa. E, gente, lá dentro, a gente conhece colegas de diversos perfis, assim, eu tenho um colega que ele era muito engraçado, ele falava, gente, eu nunca estudei, minha mãe brigava comigo, eu era péssimo aluno, o perfil dele não era estudar, mas a partir do momento que ele incorporou que ele ia passar no concurso,
Ele passou aquele 1 ano, 2 anos que ele estudou, ele virou estudioso, entendeu? Ele mudou o perfil dele para atingir aquele objetivo. Então, assim, nunca use o não é para mim. Tudo é para todo mundo, sabe? Eu acho que na hora que a ficha cai, que você resolve mesmo seguir adiante, assim, não desista, mas sabendo que você vai chorar, vai ralar, vai se desesperar. Mas, assim, o importante é não desanimar, principalmente as mães, assim. Para a mãe também, sabe? Não é impossível, não. É um não desista com um asterisco ali, consciente de que vai ser Sim. difícil, que você vai pensar em desistir, mas que dá para chegar Sim. do outro lado, alguns em mais tempo do que outros, mas dá para chegar, né? Sim, dá. E quando chega, gente... Ai, é bom demais. Quando chega realmente, assim, muda muito. Que legal. Paola, parabéns pela história, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar seu testemunho aqui, inspirar milhares e milhares de concurseiros, candidatos, pessoas no Brasil inteiro. E fica aqui nossa gratidão por compartilhar esse momento com você. Ah, legal, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Obrigada. E a você que nos acompanha, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, assine o canal, ative as notificações clicando aí no sininho para você receber toda quinta-feira os nossos novos vídeos. Toda quinta-feira aqui no canal, uma nova entrevista, um novo testemunho imparável para você. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.